Seja bem-vindo ao 28º post do Contas a Pagar e Receber do JAC. Nesse post eu vou fazer algumas correções e algumas refatorações. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é a correção na aprovação, que está ocorrendo um pequeno erro numa determinada situação, mas para corrigir é fácil. Lá no lançamento Observer, na hora de interceptar o evento de Dynamic, então eu utilizei o Dynamic Before na hora de fazer a avaliação aqui, ó, na hora de interceptar a ação dinâmica, avaliar lançamento. Eu utilizei o JARC Dynamic Before. Eu vou alterar para a mesma anotação, só que como after aqui no final. No lugar do before, colocar como after. Então aqui no lançamento Observer, já estou até com ele aqui, ó. Aqui no lançamento Observer, né? Então aqui, ó. Aqui o before eu vou mudar para after. Opa, after. Vai fazer um import aqui. Beleza. Então, ok, essa é a primeira refatoração. Continuar aqui no post. A ordem do download na emissão de comprovante. Lá na tela de lista de lançamentos, a gente tem 4 ações dinâmicas lá. Só que eu acabei colocando a ordem das ações dinâmicas, 2 deles como 3. Aqui, ó, então se olhar aqui, ó, no lista, no lançamento, list. Então aqui, ó, eu tenho 2 ações dinâmicas aqui, ó, que são para entrar na tela de dados, e tem 2 ações dinâmicas que executa direto nessa tela. Então eu tenho primeiro, então vou começar aqui, ó, o order 1, ó, nessa ação dinâmica aqui, ó, de baixar a conta, é meu order 1. Aí aqui em cima, a ação dinâmica de cancelar baixa, order 2. Então ele vai aparecer dentro das ações dinâmicas como segunda opção. O de confirmar, o de fazer a avaliação de conta, que é o que é chamado pelo BPM, está como 3. E aqui embaixo, aqui, ó, o de baixar o comprovante, está como 3 também. Então é esse aqui que eu vou mudar para 4. Isso aqui não, é só um detalhe, tá? Não, era só a ordem que poderia ser, se eu por algum motivo criasse mais alguma ação dinâmica de download, podia ser que horas ele invertesse a ordem. Se você colocar a mesma ordem, pode ser que hora apareça um, hora apareça outro. Então isso aqui é só para... Nesse momento não estava causando nenhum problema na aplicação isso não. Tá? Então aqui, ó, fazendo para mudar de 3 para 4, né? Então aqui está mostrando que ficou 4. Ok. Refatoração no método init do lançamento list action. Lá no lançamento list action, no init, que é o evento do CDI, assim que constrói a instância desse CDI, ele tem toda essa codificação lá, que é a preparação da tela, né? Então, deixa eu mostrar direto pela IDE. Então, aqui, ó, lista lançada aqui, ó. Então, aqui tem esse bloco aqui verificando se foi startado pelo workflow. Então ele carrega qual que é o ID lançamento, pegando o workflow, carrega o lançamento, seta o tipo aqui do filtro, o tipo de lançamento e chama a ação dinâmica e sai fora desse método. Se não, aí ele desativa aqui alguns filtros. Aí aqui mais embaixo ele seta um filtro do tipo de lançamento. Aqui ele recupera um parâmetro que veio pela URL de status para poder setar o filtro. Aqui, mesma coisa, para setar um filtro de ID. Aqui está fazendo a verificação do parâmetro para mostrar ou não a coluna do nome da pessoa. E mais aqui embaixo que ele está desabilitando as condições lá na tela na div de pesquisa lá em cima, as condições do filtro lá, maior, igual, menor, igual.
tanto para o vencimento quanto para o valor, né? Então já está deixando fixado lá os filtros. Então a refatoração, o que está falando aqui nesse post, basicamente é isso, é fazer uma refatoração, né, desse método que, apesar que está bem simples de ser lido, né, dá para ler assim, mas não está coeso, né, a gente pode melhorar, né? Tá bom, mas dá para melhorar. Então, a primeira coisa aqui, ó, vou começar refatorando pelo primeiro if, onde verifica se a chamada foi feita via lista de tarefa, né? Então, ó, aquela primeira parte lá, então no if lá, ó, todo aquele código que estava lá dentro, ó, foi refatorado com um método e foi chamado esse método aqui, ó. Aí o método está aqui embaixo. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui pela minha IDE, ó. Aqui a IDE tem como você, ó, pelo menos pelo aqui pelo IntelliJ, né? Mas eu acho que quase todas as IDEs têm essa opção de se refatorar. Então eu vou extrair para um método, isso aqui. Então eu vou aqui, vou criar que chama, avaliação de conta. Ó, então ele já refatorou aqui, ó, já criou o método que chama avaliação de conta e definiu ele aqui, ó, como método privado aqui, ó. Então, beleza, eu vou só mover esse método daqui porque eu gosto de colocar os métodos privados como último, né? Sempre é uma boa prática, né, de você deixar os métodos públicos primeiros para depois vir os privados, né? Porque os métodos públicos eles são mais importantes, né? Então eu coloquei aqui embaixo. Ó, então já criei aqui, ó, já refatorei uma parte do meu método aqui init. Agora aqui ó, ele está fazendo a mesma coisa com essas três linhas. Ó, se for olhar aqui no post. Ó, então aqui ó, eu criou como limpa filtros aquelas três linhas. Ó, então vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou refatorar também. Então, aqui vou dar um refactor. Extract method aqui, ó. Então, aqui limpar filtros, ok. Então já criou um método. Eu vou deixar por enquanto aqui. Depois que eu faturar todas as linhas desse método, eu vou mover todos os métodos privados para baixo, tá? Senão toda hora vai ficar copiando daqui para baixo, movendo. Então, muito bem, ó, então já refatorei também essa parte. Agora aqui também ele está refatorando essas duas linhas, porque essa linha aí está simplesmente definindo o filtro do status, né? Então aqui, ó tá setando o filtro do tipo de lançamento. Então aqui ó, tá refatorando para esse método, ó, configura filtro tipo lançamento, que vai criar esse método aqui, ó, configura filtro tipo lançamento. Então vamos lá, vou refatorar. Configura filtro lançamento. Maravilha. Aqui a mesma coisa para o status. Então ele vai estar fazendo aqui a mesma coisa para o status. Então configura filtro status. Aí está criando para filtro status. Então vamos lá. Refatorar. Configura filtro status. Ó, nessa refatoração aqui, ó, ele já tem como default privado, mas vamos supor que esse método você quer transformar num método público, tá? Então é só mudar aqui a visibilidade dele. Mas nesse caso aqui, como é só um método, eu estou quebrando meu método principal em pequenos métodos, então normalmente a gente utiliza métodos privados para isso, né? O método público é só os que precisam ser acessados de fora. Tanto é que o próprio init aqui já é privado porque é um pós-construto, né? Não é acessado de fora. Então, mas vamos lá. Então, configura filtro status. Ó. Então, maravilha. Então, meu método aqui já diminuiu mais um pouco. Agora, eu acho que aqui, ó, configura filtro do ID. Eu acho que é a próxima refatoração. Ó. Agora o filtro para ID. Então, está criando aqui, ó, configura filtro ID. Então, vamos lá.
a mesma coisa aqui, ó. Vou por aqui, refactor, stack method, configura filtro ID. Agora aqui o próximo vai ser essa condição aqui. Ó, aqui, se vocês repararem aqui, eu estou quebrando, não está sendo aleatório, vou pegar duas linhas, não. É todo um bloco que faz parte de uma mesma, do mesmo trecho de código, né? Então, esse trecho de código está se referindo a habilitar ou desabilitar a coluna aqui da pessoa de acordo com o parâmetro. Tudo que eu fiz aqui anteriormente, então, era o bloco inteiro estava se referenciando a mesma coisa. Então, não é simplesmente, vou pegar agora aqui duas linhas e vou refatorar. Não. Tanto é que aqui vai ser refatorado essas quatro linhas. Aqui o que está fazendo? Está desabilitando os filtros, né? Então, essas quatro linhas, ela tá atingindo uma meta, que é desabilitar os filtros desses campos aí. Então a refatoração, quando for quebrar esse trecho de código, tem que sempre pensar nisso. Né? Você tem que quebrar os trechos de código que sejam a menor, que atinjam uma meta. Né? E é lógico que se você tiver a ideia é sempre estar o mais coeso possível. Né? Então quanto mais quebrado, melhor, que é mais reaproveitável. Bom, então aqui, vamos lá agora, voltando aqui de novo, então aqui agora tá configura visualização coluna da pessoa, tá pegando exatamente aquelas duas linhas que eu falei, tá olhando aqui no parâmetro, então vou fazer a mesma coisa aqui, configura visualização da coluna da pessoa. Agora sim, esses nomes aqui também, tá? É o nome. A ideia é que você bata o olho aqui no nome e saiba o que está fazendo, né? Então, isso tem que ser um nome, não é qualquer nome, quer colocar A, criar um método A, B, C, D, não. Tem que ser um nome sugestivo, né? Então, aqui eu tento colocar o nome que eu consiga bater o olho aqui, né? Aquela questão de encapsulamento, né? Aquelas duas regrinhas do encapsulamento. Para você saber se algo está bem encapsulado, você tem que responder a duas perguntas, né? Você bater no olho, você tem que responder duas perguntas em cima do encapsulamento. Primeiro o que faz? Então, o que faz, você vai ter a resposta. Se você usou a nomenclatura correta, o que faz vai te responder, né? Me responde a pergunta, o que faz esse método? Ele configura a visualização da coluna pessoa. Então, está respondendo. Então, essa primeira pergunta está sendo respondida. E a segunda pergunta é, como ele faz? Como ele faz? Aí essa resposta da segunda pergunta, ela tem que ser negativa, né? Eu não sei como faz. Eu sei o que faz, mas não como que faz. Então isso quer dizer que é um bom encapsulamento, né? Está bem encapsulado. Se você bater o olho e você sabe o que faz, mas não como faz, então está bem encapsulado. Se essas duas perguntas for respondida de forma correta, então está bem encapsulado. E agora aqui por último, né? Acho que vai refatorar aqui essas quatro linhas, né? Que faz sentido. Aqui, por último, bloqueio das condições de datas e valores na div de pesquisa. Então, desabilita a condição de intervalo. Né? Então, vai encapsulando aqui essas quatro linhas. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Desabilita condição de intervalo. Poderia colocar aqui como desabilita a condição de vencimento e valor, mas eu coloquei de intervalo que para mim já está bem sugestivo, de intervalo, que são os intervalos que eu uso numa pesquisa é o de valor e o de vencimento. Então, para mim já está bem, tá bem, esse nome já está bem intuitivo. Então agora, ó como ficou o método init agora. Tá vendo aquele bloco todo lá? Transformou aqui ó, em meia dúzia de
Não, mais que meia dúzia, mas é porque mais de meia dúzia, se a gente pensar que isso aqui é uma condição só, então, então esse método ele tinha sete situações, né? Então, primeiro verificava se foi startado via BPM, se for, ele chamava já a tela de ação dinâmica. Se não, ele limpava os filtros, configurava o filtro de lançamento. Configurava não, configura, né? Então, se não for via BPM, então aí ele passa pelo limpa os filtros, configura o filtro de lançamento. Esse aqui, ó, de lançamento, filtro de lançamento. Esse aqui eu poderia até mudar, filtro de tipo de lançamento. Né? Se a gente for aqui, ó, vamos entrar nesse método aqui. Olha, tá filtrando, não está no filtro, então aqui, vamos mudar aqui para filtro, tipo de lançamento. Tipo de lançamento. Mas não estaria errado, configura o filtro de lançamento, também não estaria errado, mas aqui já está mais coeso ainda. Então, eu sei que ele está configurando o filtro do tipo de lançamento. Aqui está configurando o filtro de status, o filtro de ID, aqui está configurando a visualização da coluna pessoa de acordo com o parâmetro e está desabilitando a condição de intervalo. Então agora ficou bem coeso, agora vamos só remover esses métodos privados. Ele sempre cria logo abaixo do método onde você está refatorando. Né? Vou limpar filtros, aqui eu vou então, Ctrl X, no meu caso aqui é Command X, vou colar aqui ó, embaixo. Tirar essa branca aqui. Pronto, tá. Parece que tá bacana agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, então deixa agora só. Deixa eu ver se eu consigo recompilar aqui, ver se não quebrou nada. Né? Mas não quebrou porque eu só. Deixa eu dar essa combinação de teclas aqui. Deixa eu ver aqui se quebrou alguma coisa. Dá um clean package, mas não quebrou nada não. Não alterei nada de. Se o ordem é normal, tá? Compilando. Ó, maravilha. Então não quebrou nada. A aplicação. Aqui, não sei se estou com a aplicação voltando aqui, ó. Deixa eu sair e entrar de novo na aplicação. Deixa eu estar recarregando aqui. Vamos entrar aqui como o Joaquim, que é o ele é o operador da aplicação. Ok, vou lançar uma conta aqui. Vamos lá, equipamentos da fábrica. Vou colocar aqui dia
1/8/2020 a 2.245. Vou gravar. Maravilha. Vou entrar agora como supervisor, que é Evelyn. Vamos ver aqui, ó, tem o equipamento da fábrica, foi o que eu acabei de abrir, né? Vamos ver aqui no fluxo. Que lugar que está aqui, ó. Maravilha, a tarefa está aqui. Vamos executar. Então aqui eu vou aprovar. Aprovado. Agora saiu da lista da Evelyn, caiu para o supervisor, para o gerente agora, né? Então vou logar como gerente. Só para confirmar que está aqui, mas o fluxo já tinha outras contas lançadas aqui, ó, que o último é esse aqui. Deixa eu executar esses outros aqui. Eu vou apagar esses outros dois aqui, reprovar esses outros dois que eles saíram da lista. Então não estou aprovando. Então aqui, tá? Maravilha, tá funcionando, tá tudo bacana aqui, aguardando aqui o supervisor aprovar. Então acho que a refatoração foi bem sucedida. A ideia desse post realmente era só umas pequenas melhorias mesmo, não era nada não era nenhuma implementação nova. Bom, então só para finalizar aqui, ó, nesse post fiz algumas melhorias no código. As melhorias no código devem ser frequentemente aplicadas, principalmente quando o código sofre constantes alterações e implementações. Uma boa prática de programação é sempre manter o código o mais simples possível, ser autodocumentado, utilização de boas práticas de programação orientada a objetos, buscando sempre a coesão e o desacoplamento, né? Então aqui quando está dizendo aqui que o código tem que ser autodocumentado, basicamente isso aqui, ó. Você bateu o que é ser autodocumentado, né? Você bateu o olho, o que esse método pós-construto está fazendo? Tá, que se está verificando se foi tratado via fluxo, chama aqui a variação de conta automaticamente. Se não, ele limpa os filtros, configura aqui os filtros de tipo lançamento, de status, de ID. Isso aqui, óbvio, eu poderia ter colocado dentro de um método só, tipo configurar filtro, e lá dentro ter colocado esses três também, poderia também, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu preferi separar em três, porque já ele estava fazendo isso dentro do pós-construct lá, mas realmente eu poderia transformar num método só e lá dentro fazer essas três chamadas, ou chamar dentro desse método, chamar cada um desses três métodos aqui. Então, realmente isso é ser autodocumentado. Você bate o olho e sabe o que está fazendo. Não precisa ficar colocando comentário, tá? Porque eu poderia colocar aqui, ó, um comentário. Aqui, desabilita as condições que utiliza intervalo. Né? E esse método poderia ser lá, método 1, o nome dele. Aí você fala assim, mas eu não sabe então colocar um nome sugestivo, só colocar método 1 e aqui eu coloco um comentário. Isso é uma péssima prática. Código com comentário é uma péssima prática, porque quando você começa a ver o código muito comentado, é porque ele não está bem escrito. Né? Porque a ideia é o código ser autodocumentado, você bater o olho e saber o que está fazendo. Se não está assim, o código não está bem escrito. Tá? Então é isso que eu quis dizer aqui com autodocumentado. Em relação à utilização de orientação a objeto, né, buscando sempre a coesão e o desacoplamento. Né? Então o código tem que estar o mais coeso possível. Né? Então,
e tá no máximo desacoplado, utilizar um mínimo de acoplamento, né? Não existe código desacoplado totalmente, tá? Isso não existe, mas ele tem que estar com um mínimo, o acoplamento deve ser o mínimo possível, né? Então, esse post vai ficando por aqui, pessoal. Eu agradeço a atenção e até a próxima.